Graça e paz, Igreja do Evangelho Vivo. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. E vamos então ler alguns versículos. Aqui no versículo 5. Perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E respondendo Jesus, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao pai ou à mãe, deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer porque ser seu pai ou sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Quem já ouviu falar o que significa corbã? Eu aprendi antes de ontem. Corbã. Isso é um truque, uma maldade que Jesus estava aqui denunciando. E como nós estamos hoje, aqui nesse momento, numa palavra de prosperidade, eu queria que você, que é filho, primeiramente, filho, você que ainda não é pai, porque é o seguinte: quem já é pai, tá bom? Quem já é pai, já passou. Tá bom? Está mais ou menos passado. Quem é filho tem a oportunidade de dar uma corrigida, prestar atenção. A gente aqui, nós dissemos o seguinte: todo mundo quer prosperidade, não é? Quando a gente fala em prosperidade, a gente pensa em finanças, né? Homem próspero, abastado, com recursos suficientes para ele não ter muito problema na hora de atender aquilo que ele precisa comprar. É normalmente o que a gente imagina do que ser prosperidade. No entanto, prosperidade vai muito mais além da prosperidade financeira. A prosperidade financeira é uma faceta da prosperidade. Eu diria que ela é a consequência de outro tipo de prosperidade. Então, aqui a Bíblia está ensinando sobre oferta. Então, olha só o que acontecia. Existia a oferta, lá no Antigo Testamento o ensinamento era assim: alguém tinha sua oferta por um motivo, né? Por uma gratidão, seja por uma colheita, né? Porque recebeu uma dádiva, e ele, um filho que nasceu, e ele pegava então a sua oferta e levava ali até o templo ou a tenda. E aquela oferta era de quem agora? Pertencia a Deus. Uma parte da oferta, obviamente, né, se revestia para a manutenção do templo e a manutenção dos sacerdotes. Mas a oferta agora é uma oferta
que não foi nem o sacerdote, nem o ofertante, nem o templo, nem a tenda, nem o tabernáculo. Foi Deus que estabeleceu. Então, a oferta era para Deus. Então, o primeiro princípio que nós devemos observar quando a gente quer prosperidade é que toda oferta, ela tem que ser direcionada para Deus. E ela tem que ter uma motivação, tá certo? Porque senão ela vira só algo corriqueiro. Pode até ser algo de tradição, mas ela tem que ser sempre acompanhada de algo espiritual, de uma motivação, de uma gratidão, de uma adoração, e não apenas um costume, porque senão ela perde o seu sentido, certo? É como a oração. Se o princípio da oração não for você buscar uma conexão com Deus, um escutar, um prescrutar da sua alma, ela vai virar só palavras que vão acontecendo e você pode perceber que a sua mente pode facilmente se desviar para... Tem hora que você tem que pescar a sua mente de volta. Mas olha, essa era a lei. Agora, nos tempos de Jesus, o que tinha acontecido? Os sacerdotes diziam assim: olha, tinha alguém que era rico, próspero, e os seus pais já estavam com idade avançada e precisando de cuidados. E aqueles filhos, e aqueles sacerdotes inventaram uma maneira de fazer os filhos se safarem desse compromisso. Eles diziam assim: olha, oferta os teus bens, faz uma oferta grande, entrega os teus bens aqui para os cuidados do templo. Isso era dizer assim: olha, os meus bens agora são corbã, estão aos cuidados do templo, estão meio que calcionados ali, aos cuidados do templo. E aí os pais chegavam assim: meu filho precisa de cuidados. Eles diziam: meus pais, eu não posso agora, porque aquilo que eu podia para cuidar de vocês agora está aos cuidados do templo. Mas qual era a intenção? Falecidos os pais, eles iam com os sacerdotes: eu quero resgatar. Aí o sacerdote, que não é bestinha, tá bom, mas uma parte fica agora de vez. Então assim Jesus disse: dessa forma, vocês estão anulando o ensinamento de Deus. E qual é o ensinamento? Gente, esse ensinamento aqui, ele é repetido lá em Efésios 6:3, que é o que eu fazia os meus filhos escreverem quando eles faziam uma desobediência. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Escreve aí 2 folhas. Olha, talvez, eu acho que ele ainda se lembra desse negócio hoje. Eu me lembro, Então, irmãos, princípio hoje da prosperidade: oferta. A oferta ao Senhor. Mas nós estamos falando agora que Jesus ensinou que alguém pega a sua oferta e diz assim: não, eu vou dar tudo para a igreja e vou esquecer dos meus pais. E aí já nem mais para a igreja está dando, Já investe em outras coisas e os pais vão ficando sem cuidado. Naquela época já se faziam assim. Mas eu quero falar só de mais um ponto, para falar de prosperidade. Uma vez o pastor Xavier falou aqui o seguinte, que os árabes têm o seguinte pensamento: ele disse: olha, nós vamos conquistar o mundo tendo filho. E os ocidentais dizem: nós não podemos ter filho, porque é difícil sustentar filho. E é mesmo. E é mesmo. Agora eu vou jogar uma reflexão. Se 2 adultos já acham muito difícil os cuidados e responsabilidades com o filho, quer dizer para você, a gente não está sendo honesto.
Porque lá na frente nós vamos ser 2 adultos para um jovem. E nós temos a máxima que diz assim: uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Então, quando a Bíblia falou isso aqui, eu só vou dizer o que está aqui. Eu não estou dizendo que a realidade do mundo, a realidade é o que está aí. Mas a Bíblia não disse assim: olha, se a coisa estiver muito apertada, falando para os filhos, você só tem um. Eu só estou dizendo que se você é o único filho de um casal, você já sabe a bronca que você está enfrentando. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte, ó, e acredita, meu amado, acredita, você pode ser o único filho, mas a Bíblia diz o seguinte: se você honrar pai e mãe, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai viver muito tempo sobre a terra. Então, com essa leitura, eu queria que você já preparasse, né, aí a sua oferta para trazer aqui, enquanto nós vamos cantar aqui um coro. Eu vou fazer uma oração aqui por esse momento e já intercedendo, agradecendo por essa oferta. Pai querido, nós agradecemos a tua palavra que não falha. Os momentos realmente podem e são momentos assim apertados para os pais. Senhor, os jovens da tua igreja, Senhor, querem casar licitamente. Eles querem, Senhor Deus, ter seu sustento. Eu tenho visto isso, Senhor. Mas tu sabes, Pai, que hoje é apertado. Mas a tua palavra não disse que o aperto dos tempos é o que vai impedir o teu mover. O Senhor ensinou foi os princípios da prosperidade. E aqui está um deles, que é honrar pai e mãe. Se você for o 10º filho, ou se você for apenas um filho, faça a sua parte, que Deus já está com a dele garantida. Toda oferta que for trazida, seja trazida, Senhor Deus, em adoração a Ti, para sustento do Teu templo, para sustento dos Teus servos, em adoração e agradecimento a Ti, Senhor Deus. Isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.